O que me traz hoje a essa tribuna é uma situação grave e que precisa da atenção urgente do governo federal. Nos últimos anos, o Brasil conquistou grandes avanços. A muito custo, controlamos a inflação, demos passos importantes para melhorar a nossa performance econômica, levamos milhares de jovens à escola e às universidades, mas principalmente conseguimos retirar mais de 20 milhões de brasileiros da pobreza extrema, um feito histórico que não pode, em hipótese alguma, ser ameaçado. A porta de saída da pobreza extrema não é apenas o Bolsa Família, o mais importante programa de transferência de todo o mundo, mas toda uma rede de apoio e assistência organizada nos estados e nos municípios. Em mais de uma década foi desenvolvido um modelo de amparo capaz de acolher as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, tanto nas ruas quanto em suas próprias casas. Nesta engrenagem, os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, conhecido como CREAS, são a principal catraca de funcionamento. Os CREAS são casas fundamentais para o primeiro contato e encaminhamento das vítimas de violência doméstica, prostituição infantil ou juvenil e dependência química, por exemplo. Eles contam com redes multidisciplinares, formadas por psicólogos, médicos, assistentes sociais e pedagogos. Os CREAS mantêm relações diretas com o Ministério Público, Poder Judiciário, polícias, universidades e as secretarias de estados e municípios que trabalham com foco no enfrentamento às mais diversas formas de violação dos direitos humanos. Senhor presidente, desde o começo do ano, temos falado muito sobre a crise e os problemas que o Brasil está enfrentando pela queda na arrecadação, que traz a necessidade de realizarmos um grande ajuste fiscal. É preciso saber escolher as prioridades na hora de cortar as despesas. Esta semana, recebi a informação que 7 dos 13 CREAS mantidos em Pernambuco, no meu estado, serão fechados. Desde junho, acompanhando as dificuldades que o Ministério do Desenvolvimento Social tem vivido para continuar repassando os recursos ao Fundo Nacional de Assistência Social, que mantém o custeio dos CREAS. Com os estados estrangulados e os municípios ainda mais, esta estrutura sofre uma grande ameaça, pois ela depende diretamente das verbas federais. Compreendemos o momento de crise e a necessidade de cortar gastos. As políticas sociais devem ser blindadas da crise. Caso contrário, podemos retroceder várias décadas em poucos meses e penalizar os que mais precisam das mãos do governo. Caro presidente, as notícias que recebi vieram através de carta assinada pelos homens e mulheres que empregam seus melhores esforços para reduzir as desigualdades sociais. Profissionais dedicados que enfrentam grandes desafios para tentar recuperar e trazer de volta ao convívio social pessoas que estavam no limite da esperança. Fui prefeito da minha cidade e sei o quanto é difícil promover assistência social. Conheço os riscos desta missão, que é assumida com coragem e dignidade por tantas pessoas em Pernambuco e no Brasil. Quero deixar claro não apenas aos que militam na estrutura do CREAS, mas às pessoas que estão em atendimento e suas famílias. Não iremos descansar enquanto esta ameaça de fechamento não estiver completamente afastada. Voltarei a esta tribuna quantas vezes forem necessárias para defender o mecanismo fundamental que é o CREAS. Me coloco à disposição para dialogar com o governo federal, a fim de que possamos encontrar os meios para manter essas células ativas. Senhor presidente, antes de encerrar, queria registrar que na última quinta-feira recebi no meu gabinete o senhor Amaury José Bezerra da Silva, presidente do Conselho do Distrito de Irrigação do projeto Senador Nilo Coelho, acompanhado também do gerente executivo do Distrito de Irrigação, o doutor Paulo Henrique Salles. Na oportunidade, eles faziam um relato muito apreensivo em relação à situação do suprimento de água
para o mais importante projeto de irrigação de todo o Nordeste. O projeto de irrigação Senador Nilo Coelho contempla quase 25 mil hectares. Só na área do projeto Senador Nilo Coelho são gerados mais de 100 mil empregos diretos. O valor da produção agrícola naquele projeto ultrapassa 2 bilhões de reais. É através dele que o Vale do São Francisco mantém a posição de ser o maior exportador de uva e o maior exportador de manga de todo o Brasil. Mais de 90% da manga exportada no Brasil vem do Vale do São Francisco. Mais de 95% da uva de mesa exportada pelo Brasil vem do Vale do São Francisco, com um peso importantíssimo do projeto Senador Nilo Coelho. Eu tive a oportunidade de solicitar uma audiência com o ministro Aloysio Mercadante, ele nos atendeu no mesmo dia, levei a representação do Distrito de Irrigação do Senador Nilo Coelho para uma conversa com o ministro, ele falava da dificuldade, da criticidade que o Rio São Francisco vem enfrentando. Nós estamos com as estimativas feitas pela ONS que até final de outubro o Lago de Sobradinho deverá alcançar apenas 2% do seu volume útil. Eu briguei e contei com o apoio do Senado Federal, da Comissão de Agricultura do Senado Federal, presidida pela senadora Ana Amélia. Realizamos audiência na minha terra, em Petrolina, no final de março, início de abril. Chamamos a atenção do governo federal para tomar as providências emergenciais que se faziam necessárias, como a construção dos flutuantes. Essa decisão ela foi tomada, mas de forma retardada, porque os recursos só foram liberados em junho e a Codevasf terminou se perdendo no contrato dos serviços, não quis fazer por dispensa de licitação, teve que atender todas as exigências da legislação e só agora, nos meados de setembro, é que foi dada a ordem de serviço para a implantação desses flutuantes. Na melhor estimativa, essa obra deverá demandar de 90 a 120 dias. Estamos falando, senhor presidente, de que a água que vai suprir os projetos de irrigação Senador Nilo Coelho, ela deverá faltar em havendo a confirmação dessas expectativas colocadas pela ONS, ali entre final de outubro e início de novembro. E, consequentemente, a obra dos flutuantes, para poder pegar a água na área da reserva morta do Lago de Sobradinho, só deverá estar concluída entre dezembro e janeiro. Como enfrentar essa situação? Depois de uma exaustiva análise, a ONS sugeriu à ANA que pudesse ampliar o aumento da vazão da barragem de Três Marias, que está hoje despejando no São Francisco aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo, que essa vazão fosse elevada a partir do final de agosto para 600 metros cúbicos por segundo. Passou o mês de setembro e a vazão permaneceu em 400. E hoje tem uma importante reunião lá no Rio de Janeiro, com a presença da ONS, com a presença da Chesf, com a presença da CEMIG, pois a CEMIG, pressionado também por aqueles que moram no entorno da barragem de Três Marias, coloca grandes resistências para ampliar a vazão de Três Marias. Mas é importante que essa vazão seja ampliada e, se possível, para 600 metros cúbicos por segundo, como foi colocado pelo ministro Aloysio Mercadante na reunião de quinta-feira, porque está sob grave ameaça um projeto que foi construído ao longo dos últimos 30 anos pela força política de Pernambuco, pelos que fazem o desenvolvimento de Petrolina, que atraiu investimentos, investidores, empresários, trabalhadores rurais, para construir um dos mais importantes arranjos produtivos do Nordeste. E a gente não pode assistir com passividade uma ameaça que se coloca para a economia de Petrolina, de Juazeiro e de todo o Vale do São Francisco.
Por isso é que estou usando a tribuna desta casa para dirigir um apelo forte ao governo federal. Esse assunto eu tratei com a presidenta Dilma e falei para ela que o governo federal não podia estar contando dinheiro para essa obra emergencial, porque ainda está faltando de 8 a 10 bilhões para comprar todos os flutuantes necessários, para prover com a vazão necessária para evitar um colapso aos pomares de manga e de uva do projeto Senador Nilo Coelho. Ela me prometeu que iria resolver essa situação, mas isso já vão 45 dias e os recursos adicionais ainda não foram autorizados a serem liberados. O ministro Mercadante me pediu para encaminhar uma nota técnica no dia de hoje. É o que farei quando sair dessa tribuna, encaminhar uma nota técnica sobre a liberação adicional desses recursos, mas, sobretudo, a decisão que precisa ser tomada de forma inadiável é a ampliação da vazão da barragem de Três Marias, para que a gente possa ter água suficiente para alimentar as áreas irrigadas do projeto Senador Nilo Coelho, enquanto as obras dos flutuantes vão ficar prontas. Do contrário, senhor presidente, só nos resta rezar muito para que São Pedro possa realmente descarregar muita chuva, chuva intensa, nas cabeceiras do Rio São Francisco, agora no mês de outubro e novembro, para que a gente possa ultrapassar essa ameaça tão grave à economia do Vale do São Francisco. Muito obrigado.